estou mais uma vez aqui junto do Theo Cury, porque a gente vai discutir um outro ponto, falando da capital federal. Teremos mudanças no Supremo Tribunal Federal, e isso em 2025, esse ano. E quais serão elas? Edson Fachin vai assumir a presidência do tribunal, isso em setembro, tá? Theo Cury está aqui com a gente, já para a gente repercutir. Tem chão ainda, Tem chão, mas é que a gente precisa projetar, né? Óbvio. Até chegar em setembro, muita coisa acontece, mas até lá também o tempo, voa. Não, passa voando. A gente está falando isso no dia 2 de janeiro, mas setembro está logo aí. A gente está falando sobre isso porque nesse ano haverá uma mudança no comando do Supremo Tribunal Federal e, obviamente, isso tem um impacto na condução dos processos, dos julgamentos, até porque o presidente do Supremo Tribunal Federal é responsável por decidir quais são os processos que são ou não julgados. Cabe ao presidente do Supremo marcar a pauta de sessão de votações ao longo do ano. O atual presidente é o ministro Luiz Roberto Barroso e o vice-presidente é o ministro Luiz Edson Fachin. Haverá, então, uma troca de bastão entre os Luiz. Luiz Roberto Barroso sai da presidência, continua no Supremo, e Luiz Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, tendo como vice-presidente o ministro Alexandre de Moraes. A gente separou uma arte que vocês vão ver aqui no telão do meu lado, com alguns dos principais pontos que estão, processos que estão sob a relatoria do ministro Luiz Edson Fachin hoje. Isso significa que ele vai levar isso para a presidência quando ele for? Não necessariamente, depende dele escolher o que fica com ele, que ele leva para o acervo da presidência ou que ele deixa para uma redistribuição para ficar com outros ministros. Principais pontos: a ação que vem sendo chamada de ADPF das favelas, que trata sobre a letalidade da polícia em operações no Rio de Janeiro, olhar totalmente voltado para esse assunto lá no Supremo Tribunal Federal, deve ter julgamento nesse ano com relação a esse tema. O ministro também é relator no Supremo de ações e processos relacionados aos direitos dos povos indígenas, de povos e comunidades indígenas isolados. Também é responsável por uma ação que trata e vai bater o martelo para todo o Brasil, porque tem repercussão geral reconhecida, sobre o vínculo empregatício, o vínculo de trabalho de motoristas de aplicativo com as plataformas. Então, Renan, esses são os principais pontos que estão na relatoria hoje do ministro Luiz Edson Fachin. Mas não acaba por aí. A gente também separou uma tela mostrando quais serão os principais processos que podem ir a julgamento ao longo desse ano. A gente tem, então, algumas expectativas, sem data definida alguns deles, outras têm. Caso envolvendo, por exemplo, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele foi indiciado em 3 processos pela Polícia Federal. Isso significa que a PF concluiu haver indícios de crimes cometidos pelo ex-presidente, no caso das joias sauditas, na falsificação do certificado de vacinação de Covid dele e de pessoas próximas e também na trama golpista. São 3 casos em que ele foi indiciado. Pode haver julgamento ainda nesse ano, a depender do andamento processual. A Procuradoria-Geral da República vem trabalhando numa denúncia que pode ser apresentada ainda nesse primeiro trimestre. Para a gente acelerar aqui, bets, regulação das apostas esportivas online com impacto na saúde mental das pessoas e no endividamento da população, inclusive pessoas vulneráveis utilizando benefícios sociais como Bolsa Família, o BPC, para fazer apostas esportivas online. O Supremo vai tratar desse assunto ainda nesse ano. Regulamentação das big techs, das grandes plataformas e a responsabilização delas pelos conteúdos que vêm sendo publicados. Conteúdos discriminatórios, de preconceito, de atentado e ataque ao Estado Democrático de Direito, pornografia infantil. Tem uma série de assuntos que são abarcados e que podem ser tratados nessa discussão. A uberização, que é aquela relação de trabalho entre os motoristas de aplicativo e as plataformas. 2 conciliações importantes sobre o marco temporal para delimitação das terras indígenas, para demarcação das terras indígenas e também uma conciliação sobre a desestatização da Eletrobras. Para finalizar, aquela DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental das favelas, que trata sobre a letalidade policial, das operações da polícia nas favelas do Rio de Janeiro e, por fim, a constitucionalidade da visita íntima nos presídios do Brasil. Esses são alguns dos aperitivos que a gente vai acompanhar ao longo de 2025 lá no Supremo Tribunal Federal. Tem muita coisa, o ano está começando e muitas coisas vão surgindo.